fechar nossos olhos, pedir ao Pai, interceda por todos nós que nos encontramos aqui encarnados, também que interceda por todos os nossos irmãos desencarnados, que possamos despertar o nosso potencial divino, nos conectando plenamente com as suas vontades e assim desfrutarmos de uma vida plena, que a sua vontade se faça em nossa jornada, que assim seja. Amém. Bom, essa semana ouvi algumas coisas diferentes. Engraçado que eu já tinha ouvido em outras palestras anteriores, só que como é coisas, né, um pouco novas, a gente acaba não aceitando de cara. E é coisas um pouquinho mais avançadas, são informações um pouco mais avançadas. E a gente às vezes está tão preso, né, a um conceito que acaba estando preso a isso, não se liberta, não vai mais à frente. Então hoje eu tenho uma percepção um pouquinho diferente em relação ao planeta de provas e expiações, né, a razão de estarmos aqui, a percepção um pouquinho diferente. O que acontece? A gente encarna, né, com a função de, através das experiências, a gente adquirir conhecimentos e a gente vai fazer escolhas ao longo do caminho, né, e essas escolhas, né, vão gerar consequências. O nosso mundo ele foi criado justamente para isso, que a gente encarnasse aqui, nós restringimos o corpo físico, ele restringe o espírito, para a gente focar, né, nas responsabilidades que nós temos nessa encarnação, e a partir, né, de tudo que se apresenta, a gente faz as nossas escolhas, a gente exerce ali o nosso livre-arbítrio. É basicamente isso. O mundo ele foi colocado como provas e expiações por causa da sua vibração atual. Quando ele foi criado, ele não tinha essa vibração, ele tinha uma vibração neutra. Antes de encarnar os primeiros humanos, aqui viviam apenas animais. Eles viviam naquele ciclo, né, ao qual eles viviam instintivamente. Não tinham raciocínio, então eles não saiu fora daquele comportamento. Então, quem era carnívoro se comportava como carnívoro, quem era vegetariano se comportava como vegetariano, o inseto era inseto e assim por diante. Quando começou a encarnar os primeiros seres humanos conscientes, né, com potencial para mudar o ambiente, foi que a coisa mudou. Porque começou a quebrar aquele ciclo perfeito e começaram, né, a modificar o ambiente, a criar comportamentos, né, e assim foram gerando outras vibrações, e ao passar do tempo, né, foram se adquirindo vícios, comportamentos que prejudicam uns aos outros, até conquistar essa vibração atual, ao longo dos séculos, dos milênios. O que acontece? Essa vibração de provas e expiações não é do planeta. São dos seres que aqui vivem, que geram essa vibração. Então, o planeta, ele não é de provas e expiações. O planeta, ele é de experiências. Nós é que escolhemos, né, com o nosso livre-arbítrio, como nós iremos passar por essas experiências. E quando a gente coloca, né, planeta de provas e expiações, a gente já deixa ele de uma forma negativa. A gente está num ambiente negativo. E não, o ambiente ele é neutro. A gente convive com pessoas que estão em desequilíbrio e que acabam por ter comportamentos e deixando o ambiente um pouco mais denso. Mas o planeta ele é neutro. Então nós é que, a partir, né, de encarnações passadas e diversas experiências, adquirimos comportamentos que deixaram a vibração planetária densa. Então é bom a gente ter essa consciência de que o planeta é neutro e de que as experiências são neutras. Ninguém encarna para fazer o mal. Ninguém encarna para conscientemente planejar lá, não, eu vou chegar aqui para matar, para roubar, não. Pelo contrário, a gente se prepara lá no astral para quando encarnar a gente ter comportamentos superiores aos anteriores, a vencer tudo aquilo que a gente estava cometendo de equívoco nas encarnações passadas.
Só que a gente chega aqui, o corpo físico ele restringe, a gente não lembra de tudo aquilo que a gente planejou, e a gente vai, né, aos poucos aquilo vai se apresentando, mas a gente pode fazer, por causa do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe se a gente quer, né, voltar aos comportamentos anteriores ou seguir um novo caminho. E devido à nossa teimosia, a gente tende a escolher aquilo que já está enraizado em nós. Apesar de termos conselheiros externos, a gente tropeça em pessoas no nosso cotidiano que nos esclarecem, nos orientam a ter comportamentos diferentes, a não ir para certos caminhos. Todo mundo tem. Deus trata todo mundo igual. Então, todos que estão no caminho errado, um dia tiveram orientações de pessoas, né, um pouco mais instruídas espiritualmente, mas optaram pelo livre-arbítrio. Então, esse planeta, todo esse ambiente, ele foi criado para experiências. Então, as experiências são neutras. Toda vez que a gente encarna, a experiência ela é neutra. Nós é que damos sentidos a ela. Então, é melhor a gente começar a tratar o mundo de provas e expiações como um mundo de experiências. E que assim a gente consegue chegar de uma forma neutra no ambiente e começar a olhar o mundo de uma forma diferente e dar um novo significado a tudo, porque a escolha é minha. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho escolha, eu tenho poder de escolha. Porque se fosse planejado e eu tivesse que obrigatoriamente passar por um certo caminho, eu não teria livre-arbítrio, não teria liberdade de superar os próprios obstáculos. Deus planejou, Deus não planejou, Deus criou a lei de ação e reação. Ponto. O que eu vou fazer com ela é comigo. Eu já sei, já assimilei que toda ação provoca uma reação. Então, certas atitudes vão trazer consequências não tão positivas. E certas atitudes vão trazer muita positividade, muita coisa boa. O que a gente deve, a partir das experiências, é saber que certos comportamentos eles vão trazer certas consequências. É isso que as experiências querem nos trazer. Aí eu até comentei semana passada sobre a visão do Osho, né, de que ele tinha, né, que a gente exercesse o vício ao extremo. Porque ele já tinha essa percepção. Eu ainda não tinha essa percepção quando eu li o livro. Ele tinha essa percepção de que quanto mais a pessoa ter um comportamento desequilibrado, mais ela vai colher isso. E ela vai perceber que esse caminho é equivocado e ela vai mudar a sua trajetória. A gente esquece que o nosso espírito é eterno, não é o que está no corpo físico, não é apenas o tempo do corpo físico. O nosso espírito transcende e ele vai encarnar várias vezes. Então não faz diferença se tem um irmão cometendo equívocos hoje. Amanhã ele vai aprender. Jesus tinha essa percepção, por isso que ele não condenava ninguém. Por isso que ele olhava, ele enxergava o potencial divino em cada um. Então a gente tem que expandir a nossa consciência e realmente respeitar o momento de cada um. A gente não sabe, né, qual estágio cada um está, qual o momento, o porquê que está passando por essas experiências. A gente conhece pessoas que sofrem, a vida toda passa por momentos extremamente difíceis. É o momento dela. E tem pessoas que só faz besteira e nada acontece com ela. É o momento desse irmão também, que ele ainda não compreende que o comportamento dele é equivocado. Então Deus não pode cobrar imediatamente. Quando ele se esclarecer um pouquinho, é que vem o ciclo de compensação. Aí, porque ele está apto a assimilar o aprendizado. Agora, querer pressionar o irmão que está ainda nas primeiras encarnações, ele vai se perder, ele vai se revoltar, ele não vai compreender. Então Deus dá certa liberdade a espíritos que estão nas primeiras encarnações, para que no momento em que ele esteja mais consciente, ele esteja mais maduro, ele comece a acolher as coisas que ele fez lá no início, para aí sim se desenrolar a evolução. Então vamos dar esse novo significado, vamos refletir sobre isso. Estamos num mundo que nos proporciona passar por experiências e a partir do autoconhecimento a gente identifica em qual posição eu me encontro. O que eu percebo da vida?
Eu sei que certos comportamentos equivocados eu não faço mais porque eu já venci, mas certos comportamentos eu ainda tenho. O que a minha vida está despertando em mim? O que os acontecimentos de minha jornada está despertando em mim? Para que eu possa trabalhar essas coisas. E aí sim, evoluir. Bom, então, vamos fechar nossos olhos, agradecer ao Pai pela nossa vida, toda a nossa família, amigos, supostos inimigos, pessoas que nós temos desavenças. Vamos agradecer por tudo que acontece em nossas vidas, agradecer por essa oportunidade de estarmos encarnados aqui neste momento, agradecer por fazer parte desta nação, por estarmos aqui neste país. Obrigado, Senhor, por todas essas experiências. Que assim seja. Graças a Deus.